Glória a Deus, irmão, santa paz do Senhor Jesus Cristo. Vim trazer hoje mais uma palavra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha trazer paz na sua casa. Que o Senhor venha trazer vitória, esperança, cura através dessa live, através desse vídeo. Que o meu intuito aqui é falar só da palavra de Deus. Como vai dizer essa palavra hoje em Lucas capítulo 7, irmão, que é sobre o amor ao próximo. Então a importância da gente sempre amar o Senhor sobre todas as coisas e a importância da gente amar o próximo, entendeu? A gente ter compaixão e misericórdia daqueles que a gente gosta, que a gente ama. Não só os que são amigos, os que trabalham pra gente, ou que a gente trabalha, mas sim os familiares. Então, irmão, é muito importante que hoje você tem que entender que o próprio Cristo e o próprio Pai e o Espírito Santo um só, e isso se chama pura misericórdia. Se ele tem, irmão, a misericórdia de viver, de ter o tempo disponível para quando a gente buscar achar ele e ter resposta, e ele vir sobre nós, é muito bom, irmão. Entendeu? Então que essa palavra que eu vou falar hoje, ela venha a ser uma palavra de luz na sua vida, uma palavra de fé, de renovo. Ela vem ser uma palavra que muda e transforma o seu jeito de pensar, entendeu? Porque para Deus, irmão, para Deus não tem esse negócio de você ter cargo ou não ter cargo, ou ser alguém conhecido ou não ser alguém conhecido. O que o Deus quer ver da gente é a nossa fé, o nosso querer, a vontade de querer buscar a ajuda dele, a vontade de querer ser humilde, se humilhar de um ponto de ele nos ajudar. Porque quando o Senhor nos ajuda, o Senhor nos transforma, o Senhor nos cura, é coisa celestial. É uma coisa que só ele pode fazer. Então não é de qualquer jeito que a gente tem que tratar esse assunto e esta forma de eu pedir algo para Deus e o Senhor me dá uma cura espiritual, uma cura de uma libertação, uma coisa financeira, se eu não tenho a forma e o cuidado e a fé de pedir isso para ele. Porque só ele pode fazer isso pela gente, mais ninguém, né? Só ele. Então, neste exato momento, é isto que eu vou falar nesse vídeo. Sobre isto, irmão, sobre isto. Entendeu? Sobre a forma de você ter a humildade de reconhecer que ele é o próprio Criador e o próprio Filho de Deus. E o nosso Senhor. A partir do momento que você quer algo de Deus, parte do Senhor Jesus Cristo, você tem que ter a humildade, a compaixão de chegar, reconhecer, se arrepender daquilo que você faz, ou você fez, ou você ainda está fazendo, e pedir a resposta, a cura, o milagre. Então, esta palavra hoje vai se referir a isso. Vai se referir a isso. Que quando a gente é dependente de Cristo ou dependente de Deus, a gente tem que mudar os nossos hábitos, nosso jeito. A gente tem que viver um dia após dia, dia após dia após dia. Porque Ele nos guia, irmão. Ele nos guia dia após dia. E o nosso guia está onde? Né? Através desta palavra aqui, irmão. Desta palavra. Aqui, ó. É esta o nosso guia. O Senhor, igual ele vai citar nas palavras, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Então a gente tem que entender que quando a gente é pecador, irmão, quando a gente ainda não faz as coisas de Deus, nós não somos dignos que Deus venha na nossa casa, irmão. Porque ele mesmo que falou, ele mesmo que está falando, a gente tem que entender que a gente não é digno, porque o Senhor é puro, é santo. Mas quando a gente crê, se lança, se arrepende, tem um convívio com ele, a partir desse momento você vai viver com ele, você vai servir ele, ele mesmo entra na sua casa. Você mesmo o convida. Você viu que ele falou, ele foi lá, ele não teve barreira para ele. Mas esse centurião aqui reconheceu que é puro, é digno, e ele não era digno. Porque ele era romano, irmão. Ali era soldado, era um centurião de autoridade. E ele sentiu aquilo que não era dele, mas pela fé dele ele pediu e rogou. Ele creu nas coisas, ele creu. E muitos às vezes estão
estão vendo a palavra de Deus, estão próprio dentro da igreja, servindo a Deus, sendo teu chamado, tem cargo dentro da igreja e não tem essa autoridade. Ela não tem a humildade, a simplicidade de provar, de mostrar e falar para os seus, eu não sou digno de ti, Senhor, mas eu, pela minha autoridade de filho, pela minha autoridade, se o Senhor mandar, eu faço e vai acontecer. Eu tenho que trabalhar junto com Deus, não só Deus trabalhar por mim. Deus nos chamou como soldados, como servo, e o servo trabalha com seu senhor, por seu senhor e com seu senhor ao mesmo tempo. Ele está lado a lado. E Deus é a mesma coisa, irmão. Ele quer nos fazer grande. É uma parceria, como foi aqui. Teve uma parceria, tá vendo? O Senhor não precisou ir lá na casa dele. O Senhor viu a fé dele, a humildade dele, a misericórdia, viu o reconhecimento dele, pelos reconhecendo que o Senhor é Deus. E ele foi lá e fez. Ele trabalhou junto com Deus. É isso que a gente precisa na nossa vida. É isso que a gente precisa ter, parceria com o próprio Senhor Deus. Que a gente vai espalhando a mensagem dele, sendo vaso, sendo obra, que ele venha nos trazer dia por dia, irmão. Nós temos que ter autoridade como esse homem teve aqui. Isso aqui é uma prova que nós somos filho dele, que com cargo ou tendo um cargo bom, sendo uma pessoa conhecida ou não sendo, uma gente importante, que venha do Senhor reconhecimento. E o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu aqui que esse homem tinha fé, irmão. Nenhum outro homem teve fé em Israel como ele teve. E até hoje. Porque ele quis provar para o Senhor também que ele acreditava e tinha a capacidade de fazer aquilo que o Senhor estava pedindo. Tinha a capacidade de ter fé. É isso que a gente tem que ter nesse exato momento. A capacidade que aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. E eu vou lá cumprir e vou receber. Eu vou ser chamado filho de Deus, autoridade de Deus. Mas se eu ficar, irmão, só esperando com as mãos atadas, só me lamentando, porque eu sou Cristo, porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, porque eu sou um pastor, eu tenho um cargo ou não tenho um cargo, aí você vai padecer. Porque você está entendendo que se eu, como está nesta palavra, se eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu creio nele, eu vou ser parceiro dele, não só filho. Eu vou ter autoridade de filho e vou entrar em parceria com ele, como foi esse centurião. Ele fez uma parceria com o Senhor Jesus Cristo. Eles se confiavam que ele tinha autoridade naqueles que ele, no trabalho, onde ele mandava. E pela fé dele o Senhor falou, então vai. Então é isso, irmão, que a gente tem que ter fé hoje. De ter autoridade de filho, autoridade de servo do Senhor. Que o Senhor fala, vai, a gente vai e cumpre aquilo que o Senhor pede. Então a palavra hoje é sobre isso. É a casa construída sobre a rocha, né? Vamos dizer que é a palavra de Lucas capítulo 7, Jesus testemunha sobre o João. Então, é isso que o Senhor está dizendo, irmão. Depois aqui, no capítulo 7. E depois de concluir todo esse discurso para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. 2. E o servo de um certo centurião, qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. 3. Ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogai que vieste curar o seu servo. Tá vendo a humildade dele, irmão? Ele reconheceu que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha o poder do milagre, da vida e da cura. Ele era um centurião ali, abaixo de ordem, com cargo, que não era contra os princípios dele seguir a Jesus, era contra o princípio dele fazer as coisas de Deus. Mas a fé dele, que é o próprio espírito dele, que nós temos um espírito, irmão, com o nosso livre-arbítrio, de ele crer. De ele crer naquelas coisas de Deus. Então, o que o Senhor está falando bem é que e o servo de um centurião, a qual era muito estimado, por ele estava doente. Está vendo a importância da gente ter amor, misericórdia, compadecer daqueles que nos ajudando, daqueles que é próximo da gente, daqueles que
anda lado a lado com a gente e se chama amor ao próximo. Ele se compadeceu porque era um servo que muito querido, que fazia tudo aquilo que ele pedia, que cuidava das coisas dele. Isso se chama recompensa, irmão. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente é um servo cuidadoso, zeloso com as coisas de Deus, preocupado quando a gente precisa, o próprio Senhor Jesus Cristo vem rogar por nós perante ao Pai. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um exemplo. Este aqui é um exemplo da própria vida que nós temos com Cristo. Quando a gente é um servo que faz a vontade de Deus perfeita aos olhos dele, tem um cuidado das coisas dele, zelosa pela palavra dele, zelosa pelo ensinamento e os mandamentos dele, aí quando algo de ruim vem sobre a gente, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ele roga ao Pai que o Pai venha nos curar, nos ajudar, nos livrar e nos salvar, irmão. Isso se chama ser um bom servo do Senhor Jesus Cristo. A importância de ser um bom servo das coisas de Deus. Ter o conhecimento, a capacidade de ser um bom servo. Humilde na parte do Senhor Jesus Cristo. Todos nós servos tem que ser humilde perante o Senhor, perante a palavra e perante aqueles que nos amamos, que é o nosso próximo. A arrogância, irmão, a prepotência nos separa de Deus. O coração duro nos separa de Deus. Deus diz para nós ir para um lado e você quer ir para o outro. Então, desse jeito não funciona. Você tem que trabalhar parceria com Deus. Deus te levantou não para você ficar acolhido no seu próprio cargo, no seu próprio acomodismo. Deus te escolheu para ser parceiro dele das obras de Deus. Você agora é um trabalhador, um cooperador da palavra de Deus. Você é um cooperador leva a palavra de Deus, como ele diz também aqui, que o servo é grande, irmão, e precisamos de muitos obreiros, porque a ceifa é grande. Então ele falou que precisamos de obreiro, é para quê? É para ajudar ele na obra de Deus. É muitos, irmão. E nós somos exemplo para nós compartilhar isso, para os irmãos acreditar em nós. Entendeu? Se você quer você tem um compromisso com seu patrão, no seu trabalho, você vai fazer tudo aquilo que ele pede aos olhos bons dele para agradar. E no momento que você precisa, irmão, você está doente, um bom patrão, você está doente, você está de atestado, ou você está precisando de um adiantamento, o que ele faz por você se ele é um bom patrão? Ele sente a falta, ele quer que você se recupere o mais rápido possível para você voltar ao trabalho, porque ele vê a sua capacidade de servo fiel. E ele quer que você vá lá, se cuide, tome o mais rápido possível para você voltar e praticar as obras de Deus. Assim somos nós na casa de Deus, assim somos nós que temos título como pregador, como aqueles que o Senhor se levantou na obra, e também aqueles que não são, irmão, aqueles que vêm a se converter a Cristo, se arrepender e seguir Ele como Salvador. Nós temos um compromisso de ser um cooperador, de fazer, eu me arrependi, a partir do momento eu sou um filho de Deus, me batizei, agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus todas as coisas e vou ser um bom servo. Eu vou ouvir a voz de Deus, vou praticar a palavra de Deus todos os dias, porque essa palavra aqui é verdadeira. Todo dia você vai praticar ela que nos salva, nos liberta. Assim foi que o Senhor se livrou da tentação, através da palavra de Deus. Não foi discutindo, não foi brigando, não foi intimidando, nem se vangloriando em cima do diabo, irmão. A gente não é inteligente em nada, a gente somos tolos sem Deus. Entendeu? Então, quando a gente medita nessa palavra, nós somos humildes de ler essa palavra e reconhecer, para Deus revelar para a gente. Se chama dedicação, reconhecimento. Esta aqui é a verdadeira sabedoria. A sabedoria vem do próprio Deus. E Ele só dá para aqueles que Ele quer, irmão. Só dá para aqueles que Ele quer e aquele que tem interesse na obra dEle. Quando você não pratica essas palavras dia e noite, faz aquilo que lhe convém, você tira uma pessoa que fica para cima e para baixo, não sabe o que fazer. Sempre está tropeçando, sempre está tropeçando, sempre está tropeçando, sempre está se chateando, se aborrecendo dia por dia, porque não quer ler a palavra de Deus. Porque não tira o tempo para buscar essas palavras. Está vendo aqui o exemplo que tem? Está vendo aqui o exemplo que tem aqui da palavra de Deus? É simples, irmão. Não
tem como você tropeçar se tem um exemplo, desde o princípio ao fim dessa Bíblia, tem um exemplo de nós seguir a Deus. Mas se você não é humilde o suficiente e de vir aqui pegar essa palavra e ler para conhecer o próprio Salvador, os próprios milagres, aí você vai fazer o quê? Você vai ser aquele servo cego, irmão, que faz tudo pela recompensa. E a nossa recompensa não é um trabalho, não é um dinheiro, não é a nossa dívida paga só, não é só vestir, calçar e comer. A nossa recompensa é a vida eterna, como aconteceu com esse servo aqui. Ele teve a recompensa de ser um bom servo para aquele centurião, que o centurião teve reconhecer que pela fé que o Senhor Jesus Cristo era Deus, era Salvador, e o servo ganhou. Qual foi a maior recompensa? Além de ser curado, o servo ganhou a misericórdia, a compaixão do seu Senhor, ainda ganhou do próprio Deus a vida, irmão. Isso se chama a importância de ser um bom servo do Senhor. Isso se chama a importância de ser humilde na casa de Deus, humilde na palavra de Deus. Não é que eu tenho que ter cargos, que eu tenho que ignorar as coisas de Deus, eu tenho que fazer as coisas por minha sabedoria. Não, irmão, não é assim. Sempre tem algo para você fazer. Quando você estuda e você trabalha e você está na igreja, você sempre tem algo novo para aprender. Algo novo para trabalhar, o seu patrão manda você fazer. A mesma coisa é o próprio Deus, o nosso Pai. Ele sempre tem algo para você fazer. Nunca vai acabar, até quando a gente for arrebatado, irmão. Então você tem que reconhecer que o Senhor Jesus Cristo observa nós passos a passo. Ele faz questão de falar: este é meu filho, este é meu servo, este é meu apóstolo, este é meu pastor, este é o pastor que eu levantei, este é o missionário, este é o pregador. Mas importante, eu quero ver a simplicidade dele. Porque todas as vezes a gente escuta, irmão, que a gente tem que se diminuir para que ele cresça. Quer dizer que se eu sirvo a Deus aqui, eu tenho tudo, eu não vou me importar o que as pessoas estão pensando, não vou me importar o que as pessoas estão dizendo de mim, o que eu visto, o que eu como, porque eu me alimento da palavra. O próprio Deus falou isso na tentação em Mateus. Então, se o próprio Deus largou o seu mundo, largou o seu lugar de glória, onde ele tinha tudo, irmão, para mostrar para a gente que a gente só vive da palavra de Deus. E se você observar, qualquer um, irmão, do ser humano, tanto o justo como o ímpio, vive da palavra de Deus. Se Deus falar, vai viver, vai viver. Se Deus falar, eu vou levar, eu vou levar. Eu sou Deus, o princípio, o fim, alfa e o ômega, irmão. Mas aí tem o quê? Aquele que rogam pela gente. Vê as nossas boas obras, nossos bons frutos. Esse sim é o Deus. Esse sim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o bom pai, o bom patrão, é o bom que fala, o orientador, o próprio Salvador que orienta a gente, que ensina a gente, o bom professor, o bom mestre, o bom rabi, que se chama o mestre. Esse sim é o bom mestre. Que rogam pelo aquele que vê a sua humildade, se compadece. A mesma coisa que os seus cidadãos se compadeceu pelo seu bom servo, o Senhor Jesus Cristo vai compadecer também da gente perante o Pai. Esta é a responsabilidade, a vitória e a glória que ele ganhou na cruz. A responsabilidade. Então, a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, entrega os seus caminhos para ele, entrega a sua vida para ele, você tem que ter humildade de ser um servo obediente, que medita na palavra. Não andeis ansioso nas coisas de Deus, tem que andar ansioso nenhum momento, porque o Senhor nos guia dia após dia. Esse é o privilégio dele chegar e falar: ó filho, faz isso agora. Ó filho, a gente é servo. Quando a gente é servo, ou empregado, ou funcionário, nunca falta serviço. Imagine para Deus, irmão, que tem o mundo todo para a gente lutar e orar e converter os irmãos e aqueles que estão no mundo perdido, que também não são amigos, desconhecidos como familiar. É isso que o Senhor está dizendo neste momento, nesta palavra. A gente tem que ter a capacidade de entender, de reconhecer que nós não somos nada, irmão. Mesmo a gente tendo cargo dentro da igreja, mesmo a gente sendo cargo na empresa, mesmo a gente tendo nome e autoridade, a gente tem que reconhecer que Deus é o Senhor de todas as formas. A gente não pode ser prepotente, arrogante, de um ponto de nem pegar esta palavra e ler no dia a dia. Como que você quer que Deus fale com você todo tempo, se você não tem a humildade de pegar essa Bíblia aqui, irmão, e ler?
E pegar e falar, Senhor, pegar essa Bíblia, se ajoelhar e falar, Senhor, onde que o Senhor quer que eu vá? O que é que o Senhor tem para mim hoje? Eu não vou tentar adivinhar o que Deus tem para mim. Porque nem tudo que sai vem de Deus, irmão. Nós somos tentados de noite. A gente tem que ter orientação dessa Bíblia. Se eu chego aqui e falo, Senhor, o que eu vou pregar? Vou fazer essa live agora, o que eu vou pregar, Israel? O que eu fiz? Em vez de eu deixei o meu conhecimento de lado, aquilo que eu aprendi, porque a gente vai aprendendo pouco a pouco, que a gente vai ensinando aqui, vai falando. Serve pra gente. E eu fui lá, a gente vai lá, se ajoelha e fala, Senhor, que eu não seja eu, seja você. Que me fale a palavra, o Senhor vai falar na sua cabeça, vai falar, ó, isso, tal. Irmão, eu nem comecei, o Senhor já falou. Eu nem comecei a falar desta palavra aqui, e o Senhor já falou para mim. Revelou ela, o intuito, o resumo dela, o intuito dela se ela ser revelada para você. Isso se chama você reconhecer, ser humilde com Deus. Ah, mas é tão simples. Deus não... Não, irmão, Deus é o Deus simples. Ele vem como uma brisa no vento. Nós temos que temor a Ele. O temor que Deus fala que a gente tem que Ele é o temor, o cuidado e o zelo das coisas dele. Aquele que teme ao Senhor é que cuida dele, que cuida das coisas dele, que tem amor por ele, que não é egoísta, prepotente, mano, não é aquela pessoa arrogante, que ela é, além de ser servo, além de ser servo, ela é uma pessoa que reconhece que o Senhor é Deus na vida dela. É Deus. Então o que o Senhor está falando nessa palavra aqui, hoje, igual ele falou aqui, ó, no 3, no 3. Quando viu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus e rogar-lhe que viesse curar o seu servo. Ele pediu para outras pessoas que andavam ali, mais próximo do Senhor, que conhecia. Tá vendo, irmão? Ele podia usar a autoridade dele, chegar e falar assim, ó, eu sou fulano de tal, e eu queria ter um particular com o Senhor. Mas não, irmão. Ele vendo que o próprio Deus, ele via as maravilhas de Deus e o Espírito dele reconhecia. Porque ele é o homem que compadecia do seu próximo. Só de você, só se você compadecer do próximo, do seu irmão, do seu servo, do seu empregado, do seu funcionário, ou do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, mesmo você não sendo uma pessoa de valores nesse mundo, você já teve o Espírito do Senhor Jesus Cristo ali. Porque aquele que ama Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo, faz a vontade do Pai. Então, se ele compareceu daquele humilde servo, porque ele já amava aquele servo, então a mesma coisa somos nós. O Senhor nos ama e se compadece da gente. No 4, chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe dizendo, é digno que lhe conceda isto. Porque eles estavam falando para as pessoas que ele era uma pessoa influente, uma pessoa que conhecia as coisas de Deus, que ajudava as pessoas, os anciãos naquele tempo, ele sempre ajudava a palavra de Deus também. Ele ajudava, ele era uma pessoa de bom coração, não era a primeira vez que ele rogavam, que ele falava de Deus, ele sempre ali ajudava. Aí as pessoas, quando você é uma pessoa humilde, uma pessoa que, mesmo igual eu falei, que tem os seus cargos, suas autoridades, e você reconhece as coisas de Deus, mesmo de fora, alguém vai rogar por você, porque vê que você tem interesse nas coisas de Deus. Que você que está nessa live aqui neste momento, que você não está na presença de Deus nesse exato momento, ainda não é convertido e não é batizado, mas só o seu interesse aqui, o Senhor vai falar, eu vou rogar, o Senhor Jesus Cristo vai rogar e o Pai vai compadecer. Porque viu o seu interesse, viu que você largou o que você estava fazendo para assistir a palavra de Deus. Isso se chama o quê? Mesmo com você ter o seu tempo, você é uma pessoa ocupada, uma pessoa de títulos, uma pessoa de tempo limitado, uma pessoa que tem o seu tempo, toda hora os seus certos horários, tem dever a fazer, porque ele era um centurião, ele tinha a responsabilidade de condenar o exército ali, tinha deveres que não parava mais, entendeu? Mesmo assim ele se compadeceu. A mesma coisa a você, irmão, que está nesse exato momento. Aí depois disso você tem que entender que depois disso que Deus vai na sua vida, você tem que reconhecer, se arrepender dos seus pecados, se batizar, irmão, e seguir a Jesus Cristo. Tem que amar Ele primeiro sobre todas as coisas.
E sim, porque amar a nossa nação, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Tá vendo? Ele ajudou, irmão. Ele cria em Deus, sem conhecer. Mas ele via que aquelas pessoas se dedicavam, ele via que milagres aconteciam, ele creu antes de o Senhor Jesus vir na terra. E quando Jesus veio, o Espírito dele já avisou, irmão, já alertou, porque ele se compadecia das coisas de Deus. Você que mesmo que não está na obra de Deus, você se compadece, assiste um vídeo, você vai para a igreja, o Senhor está ali vendo. Ele está vendo o seu interesse. Aí quando você quebra seu coração, rasga o seu coração para ele, é a hora que ele vai nos se resgatar. Vai lhe curar você, a sua casa, a sua família. Então a importância de você ter um interesse nas coisas de Deus, ter um cuidado, ter um zelo, é isso. Ele teve um zelo, ele cuidou, ele igual falou aqui, ó. Porque ama a nossa nação, que era Israel, né? Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele ajudava, ele amava o povo, ele também compadecia daquelas pessoas que não era, que mesmo passava por dificuldade, não era do perfil dele, mas ele se compadecia, ele viu os milagres, ele creu nos milagres de Deus. E quando Deus enviou o seu filho, não teve nenhuma dificuldade, porque sem ver, ele creu. E a gente tem que fazer isso aqui, sem ver, crer, irmão. O Senhor já veio nessa terra, ele já veio, então ele já fez a parte dele, nós tem que fazer a nossa. Nós não somos cegos não, irmão. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo e a gente medita nessa palavra, a gente somos guiados dias após dias, basta o dia mal. Então a gente tem que entender que este é o nosso guia, desde o jardim do Éden até o Apocalipse. Esta palavra é o nosso guia, guiou todos eles até o deserto. Está aqui, irmão. Se a gente está no deserto passando dificuldade, provação, se você ler a tentação de Jesus, está aqui a provação, está aqui o exemplo. Se está no Egito, está no chicote, está sofrendo, está na mão do encarnecedor, e foi por estar no Egito, o Senhor tirou, está aqui também, Deus explicando, não murmura, porque eu te tirei do teu passado, da terra daqueles que te oprimia. Então está aqui, irmão. E depois disso você venceu o Egito, venceu o deserto, você crer, não murmurar, você praticar os meus mandamentos, a minha lei, amar o teu próximo, você vai estar na terra do maná. Então esta palavra é a verdadeiro guia. A gente tem a mentalidade de ler dia por dia. Então, irmão, não deixe que o diabo venha cegar você para você não ler esta palavra. Não deixe, irmão. Mas primeiro você peça direção para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero conhecer a tua palavra, me conduza. É simples você pedir isso para Deus. Quando você não está numa escola ou na faculdade, você, eu não entendi. Eu não entendi o que está acontecendo aqui. Aí o Senhor faz o quê? O Senhor vai lá e repete para você entender. Mas do nosso Senhor é diferente. A gente lê, vê o nosso interesse primeiro, depois ele vai lá e nos revela. Então ele falou aqui no 6, e foi Jesus com eles, mas quando estavam perto da casa, enviou um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodas, porque não sou digno que entraste debaixo do meu telhado. Tá vendo? A humildade, a simplicidade. Ele já conhecia os milagres de Deus. E ele, o que ele fez? Ele reconheceu que ele foi humilde, ele se diminuiu para que o Senhor crescesse. E o Senhor se compadeceu, viu aquela atitude dele e falou: não, verdade. Quantas pessoas às vezes não são nada, não tem nada, e nós não somos nada sem Deus, e mesmo assim é arrogante, irmão. Quer que o próprio Deus chegue aqui e fale para você que isso assado. Chama pro Senhor para curar, para fazer milagre, para te dar cura, para tirar isso, para te dar dinheiro, mas não tem a humildade de reconhecer o próprio Deus. Não tem a humildade de conhecer as obras do Pai primeiro, antes de pedir um milagre. É isso que o Senhor está falando. Você quer a bênção, mas não quer o abençoador e nem quer o filho. Ele usou a autoridade e a fé dele para mostrar para o Senhor que eu também reconheço e eu posso ajudar. Foi isso que ele falou. Mas se o Senhor me der, eu vou lá e faço. É isso que o Senhor está falando. A gente tem que ser cooperador. Deus precisa daqueles que têm a fé, que Ele lhe deu a capacidade, a autoridade de filho para você compartilhar o Evangelho. O Evangelho do Senhor. Não você se acomodar de um ponto que você não vai
Tudo Deus tem que fazer por você, irmão. Tem coisas que você pode, pela sua fé, fazer. Tem a sua fé fazer as obras dele, as suas orações, o seu agir, o seu mover, o seu pensar. Tudo se vem a autoridade que Deus está lhe dando. Você tem que ter essa autoridade. Falar, não, Senhor. Eu reconheço ao Senhor e eu fazerei tudo pela tua obra, pela fé. Eu sei que o que eu pedir vai dar certo. Eu sei que este ministério vai crescer. Eu sei que esta obra vai crescer. Eu sei que daqui para frente eu seria um bom empresário, um bom funcionário. Eu seria um bom ministro. Eu seria um bom pregador, porque o Senhor me deu autoridade de eu cada dia mais praticar a tua palavra. Até o final dos dias eu vou guardar o que eu tenho. Então é isso que o Senhor está falando nesse exato momento para você, irmão. Que você tem que entender a humildade que você tem que ter com Deus. Todos nós temos nosso sofrimento, nossos problemas. Não é fácil, irmão. Mas o Senhor falou que não veio trazer a paz neste mundo. Ele nem veio trazer a felicidade. Ele alivia o nosso fardo para a gente continuar como ele também teve a caminhada dele. O fim, irmão, está próximo. As coisas estão passando depressa. E você vai esperar o que acontecer. Os sinais do céu já estão acontecendo. Você que tem um chamado, reconheça. Tenha humildade. Largue você que não é nada neste mundo. Ou que tem, eu é algo, alguma coisa nesse mundo, tem autoridade. Para você largar as coisas do mundo e ter autoridade sobre as coisas do céu, irmão. Que Deus vai lhe dar, que é muito melhor. Que aquilo que você fala se cumpre na vida. Se você lê a Bíblia e você vê, como você já viu em todos os lugares, as profecias e os milagres também que os profetas que tinham autoridade de Deus faziam. Eles falavam, ó, desce fogo, se eu sou filho de Deus, se eu sou servo de Deus, homem de Deus, o fogo descia. Quando Moisés passou no Mar Vermelho, o Senhor falou a mesma coisa. Porque clamas, eu te dei autoridade para tirar o povo de Israel do faraó, mais de sei quantos milhões de pessoas, e ele falou, clamas, porque clamas, eu te dei autoridade, o que você falar para este mal, ele vai se levantar. A mesma coisa na nossa vida, clame, tem autoridade, esse problema vai sair, esta doença vai sair, a minha vida financeira vai mudar, mas irmão, você tem que ter misericórdia, humildade com o Senhor Jesus Cristo e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida, e ter paciência, irmão. Ter paciência. O intuito da vida da gente é paciência. Todo dia nós estamos correndo perigo e o Senhor não está nos cuidando. A mesma vida é a vida da gente. Todos nós temos um pão de cada dia. Mas Ele também fala, dai-me, Senhor, o pão de cada dia. Que nos dai hoje. Mas Ele também fala que nem só do pão vive o homem. Então se você está com os seus problemas, as suas dívidas, e você clamar e rogar, dia por dia Ele vai mudar essa situação. Então você tem que crer que o próprio Cristo se faz presente na nossa vida. Mas nos tempos de hoje, irmão, que o Consolador está chegando ao fim, irmão, nessa terra, nós temos que aproveitar. Porque a gente entra aqui, vê, a gente acredita, mas quando ele não estiver mais neste mundo, como que a gente vai entender, irmão? Como que a gente vai ter um chamado, vai fluir dentro do nosso coração? Me fala, como? A gente tem a capacidade de entrar aqui neste vídeo, reconhecer e falar aleluia, glória a Deus, porque o Espírito Santo está aqui na terra. Mas quando ele sair, a gente pode falar 10 vezes, 50 mil vezes e não vamos sentir nada. Porque o rogador, irmão, o Consolador foi embora. Então não adianta eu me consolar nas coisas do mundo se ainda tem um Consolador de verdade aqui. Para que quando eu não tiver e eu for consolar as coisas do mundo, algo pior vai acontecer, vai destruir a gente. Porque tudo que a gente faz demais destrói a gente. Tudo que passa da medida destrói a gente. Então ele falou aqui, ó, e foi Jesus com ele, mas quando estava perto da sua casa, enviou o centurião uns amigos. Amigo, diz-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre dentro, debaixo do teu telhado. Tá vendo? A humildade dessa pessoa. A humildade que ele tem, mesmo com a autoridade que ele tinha nos seus servos, nos seus soldados. Mas ele conhecendo, ele crendo na palavra de Deus, ele crendo nas maravilhas de Deus, ele viu que o Senhor não era puro, era só de curar e fazer os milagres, não era digno de entrar na casa dele, porque ele não servia a Deus. Entendeu, irmão? A gente tem que ter cuidado nas coisas que fala.
nas coisas que pede, porque o Senhor Jesus é santo, ele não é digno de qualquer lugar ele tá. Se eu peço algo para Deus e daqui a pouco eu tô ali fazendo as coisas do mundo, ele não é digno de entrar na nossa casa. A gente somos pecadores, a gente somos falhos, irmão. A gente somos falhos. Como é que você quer um ser celestial que tenha puro amor e misericórdia dentro da sua casa, vindo te curar de toda enfermidade, toda maldição, toda ordem maligna, todo espírito maligno, se você continua mantendo a maldade dentro da sua casa? O teimosismo, o egoísmo, o rancor, a raiva, o acomodismo dentro da sua casa. Como é que você quer que o Senhor venha? Ele reconheceu e você reconhece que você pede as coisas de Deus e continua fazendo as coisas erradas? Você reconhece? Mas não, irmãos. Hoje o problema é que as pessoas fazem tudo de errado, praticam a maldade, tá tudo dentro da sua casa e quer que o Senhor entre depressa para fazer só os desejos que lhe importam. Mas quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida e você tira as coisas do mundo, o pecado do mundo da sua vida, o Senhor Jesus Cristo vem limpar a casa, que é primeiro você, de dentro para fora, irmão. Então é isso que a palavra do Senhor está falando hoje. Nós não somos dignos de nada, irmão. A graça dele nos basta. Então você entenda que quando você é filho de Deus, é servo de Deus, você tem que ser sempre, tem que ter o seu limite. Você tem que saber o que você é. Eu tenho que sempre praticar as coisas de Deus no cuidado, no prazer, no amor, como você faz no seu trabalho, como você faz com seu patrão, como você faz com a sua família. Você pega uma coisa aqui, irmão, você vai, pega uma coisa aqui e coloca aqui, para ninguém arruma direitinho. A mesma coisa é as coisas de Deus. Você pega essa palavra aqui, guarda dentro de você, que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Eu guardo bem aqui, ó, bem no meu cantinho do coração aqui, e dentro da minha boca, que eu pratique ela. Então, isso é o cuidado de Deus. Quando eu for brigar, eu vou falar, eu vou lembrar que, calma, eu vou ter cuidado de não machucar o meu irmão. Não irá ele, não ofender, porque eu sou filho de Deus. Deus em nenhum momento ofendeu ninguém. Mas foi ofendido, né? Com toda a autoridade do céu, todo o poder. Nenhum anjo, irmão. Nenhum anjo, ele igual ele falou, ele rogou para que viesse tirar ele, porque ele era humilde, ele conhecia a sua capacidade. Você também, irmão. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Você tem que ser diferente. Se as pessoas do mundo brigam, discutem, matam, roubam, fazem tudo, você tem que ser ao contrário dele. Você tem que ser uma pessoa paciente. Se a pessoa lhe inflamar, você vira as costas e vai pedir a Deus: Senhor, me livra, me cuida. Tire-me da tentação. Não bate boca, não discute, não ofende, porque a partir do momento que você vai discutir, perde o seu comunhão com Deus, já é do maligno, porque é isso que ele faz, irmão. Ele passou o tempo todo usando os escribas e os fariseus, todo o tempo para provocar Jesus. Ela vinha da parte de quem? Do Satanás, porque eles conheciam a palavra de Deus, que não podiam tratar e nem diminuir ninguém. Tinha que amar o seu próximo. Porque agora é diferente, irmão. Situações são situações, mas você que quer Deus de verdade, busca Deus de verdade, tem autoridade, você que é filho de Deus, você que quer entender a palavra de Deus, você tem que deixar as coisas de lado e viver dia por dia. Porque Jesus ouviu até na cruz pendurado que ele riam dele e falavam dele, mas mesmo assim ele perdoou. E você hoje não consegue lidar nem com a sua própria família ou com o seu trabalho, com seus amigos. Você quer fazer tudo do seu jeito. Não é assim, irmão. Você vai padecer no deserto. A sua geração vai padecer no deserto porque você lá foi lugares, e são lugares também de bênção, e o lugar daqueles que murmuraram. Lá é onde você vai dizer se vai ficar, padecer ou vai passar. Então a gente tem que passar desse deserto, desse Egito, sair desse Egito para ir para o deserto, passar dele, insistir, não murmurar, confiar, amar. Se você cada dia se renova nesta palavra, o seu amor vai crescendo dentro de você, de um ponto que ninguém pode tirar. Mesmo que te abale, mesmo que fale mal de você, te fale da sua aparência, fale do seu jeito, fale do seu agir, do seu andar, do seu jeito de ler, do jeito de falar, mas o Senhor vai repreender aquela pessoa e ela vai ter que reconhecer que você é filho de Deus. Porque o próprio Deus aqui, Jesus Cristo fala, reconheceu que esse homem não há outro em Israel que tinha fé dele.
o próprio Senhor Jesus Cristo vai te reconhecer. Então é hoje que eu e você temos que fazer a nossa parte, para quando vir os soberbos, prepotentes, aqueles que querem nos atingir da parte do mal, o Senhor nos defenda. Não adianta eu discutir, não vai adiantar eu ficar discutindo, batendo boca, provando quem eu sou, porque o mal ele não quer saber. Ele reconhecia o próprio Filho de Jesus Cristo, mas mesmo assim ele ficava usando aquelas pessoas para saber qual era a capacidade de Deus, o Filho de Deus aqui nessa terra. Ele queria descobrir as artimanhas de Deus. E quando você discute dentro com as pessoas, você está entregando as artimanhas para o diabo. Porque ele vai saber o seu ponto fraco, teu ponto fraco. Porque quando você falar o seu semblante abaixo, você, opa, já ficou com raiva porque eu discuti, ofendi ele, diminuí ele, discuti. Amar o próximo, irmão, não é por amor, a sentimento. Amar o próximo é você ter compaixão, misericórdia e cuidado com as coisas dele. Cuidado do que você vai falar para ele. E quando fizer isso com você, você perdoa ele, vai para o seu quarto, ore, repreenda, o Senhor te repreenda num pensamento. Então deixa falar, irmão, ouve, que o Senhor mesmo vai lá repreender ele depois, vai reconhecer. E ocupar nas coisas de Deus, não ligar para isso e se ocupar nas coisas de Deus. Porque se eu tô lendo aí, eu largo de uma discussão, algo aquilo que me chateou no trabalho, uma amizade, um familiar, e eu vou meditar na palavra de Deus, a pessoa vai falar, opa, o cara, a pessoa ali chateou, mas provoquei, fiz mal, mas tá lá lendo a Bíblia. Porque ela vai ver que o teu interesse é isso, o Senhor mesmo passou por isso, eu também vou passar, nós vamos passar. Então tem que crer nessa palavra, irmão, aqui para nós encerrar. 7. Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, tá vendo? Nem ele lhe julgou, nem ele falou assim, eu vou lá. Ele reconheceu, irmão, ele rogou pelos amigos que conhecia ele, foi humilde, ele falou assim, não, eu não sou digno. Às vezes também a gente pede oração para alguém, para pedir oração para a gente, porque a gente reconhece que a gente não é digno. Então Deus fica observando a gente ser simples com ele. Não, eu não vou orar, não, eu não vou chegar na igreja ali, eu vou orar, vou pedir para alguém, faça oração por mim, porque eu tenho vergonha, eu não sou digno, porque eu sou tão pecador. Mas é isso que o Senhor quer, que reconheça que é pecador e não é digno, mas que quando você reconhecer ele, será digno. E o Senhor vai falar bem de você. E por isso nem ainda me julgais dignos de ter contigo e dizer, porém uma palavra é o meu criado, por isso nem ainda me julguei digno de aí te ter contigo. E dizem, porém uma palavra e o meu criado sarará. Tá vendo a fé dele, irmão? Esta fé que nós precisamos, esta fé que nós temos que ter dia por dia, a capacidade de quando o Senhor falar, meu filho, eu te dei a autoridade de filho, você se reconheceu que eu sou o teu Senhor, você se largou o mundo, e agora o que você pedir, vai acontecer. Essa se chama autoridade de Deus. Mas no tempo do Senhor Jesus Cristo, no tempo de Deus, porque nós temos um Deus acima de tudo, irmão. Deus vê nós passo após passo, passo após passo. Jesus Cristo andou nessa terra após passo após passo, devagar, fazendo a vontade de Deus. Toda vez Deus falava para ele, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Assim somos a gente. Porque a nossa luta não é só hoje, é até o Senhor Jesus Cristo voltar. Vale a pena nós ter o espírito de força e no final das contas padecer perante o Senhor. Quantos de exemplo padeceram perante o Senhor, tinham toda a autoridade, todo o vigor, e foi pela sua própria cabeça, foi pelo o próprio conselho de outras pessoas e acabou padecendo. A de você ser um homem de um grande galardão, você vai ser um homem só pela misericórdia de Deus. Que já basta, né, irmão, também. Mas você perdeu o seu intuito de ser aquele que trabalhava com Deus, parceiro de Deus. Porque todos os profetas, desde o início até o fim, andaram com Deus, trabalharam com Deus lado a lado. Ele precisa de pessoas para trabalhar. Como ele falou que a ceifa é grande. Precisamos, rogai ao Pai que precisamos de mais obreiro. É isso que você tem a obrigação de hoje, de ser um grande obreiro de Deus, de falar da palavra de Deus, de reconhecer o grande Senhor Jesus está vindo. Vai chegar um tempo, irmão, que a gente, quem não está em Cristo, os sinais já estão acontecendo, as cidades estão sendo alagadas, estão sendo destruídas, estão sendo gente morrendo todos os dias, de doença, de tudo. Aqui no Brasil, desculpa, irmão, que foi uma ligação que atrapalhou.
Aqui no Brasil, já está tendo as enchentes em todos os lugares. Logo aqui de Porto Velho, irmão, se a gente não pode duvidar quando acontecer. Mas aqueles que guardar a fé, ter filho de Deus, o Senhor vai nos amparar, vai chegar a nossa hora que o Senhor vai sempre nos guiar e nos proteger. E a gente tem que compadecer desses que estão sendo levados, irmão, pelas enxurradas, pelas coisas do... que as profecias que estão acontecendo, porque muitos vigiaram, outros não vigiaram, e o Senhor chegou. E o Senhor não está chegando só para um, irmão, está chegando para muitos. Quando acontecem as coisas, morre de 2, 3, 4, 5, 6, de 20, 30 pessoas. Ele vê que aqueles não deram bom fruto. E aqueles que também der, quando ele chegar, ele vai levar, irmão. E a gente vai ter a diferença de ser filho de Deus, que vai ter cooperador do Senhor, servo do Senhor. Esse é meu servo. Quando cair sobre ele a tempestade, desabar o teto, o mundo se abalar, eu vou lá resgatar ele pessoalmente. Os anjos darão ordem ao teu respeito, que teu pé não tropece em pedra, irmão. Então isso é verdade. O que Deus diz para você é verdade. Você tem que crer nisso. A palavra de Deus é verdadeira. Então ele falou aqui, porque também somos sujeitos à autoridade. Tá vendo? A gente tem nossas fé, a nossa autoridade também. Porque quando a gente fala uma coisa ali para alguém, a gente tem certeza daquilo. Às vezes você tem, igual eu lhe falei, você é um profissional, você é um empresário, você é uma pessoa dentro da própria igreja que tem tido, você tem autoridade dentro da sua igreja. Mas a autoridade ela só é válida quando você reconhece primeiro a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele que nos guia, Ele que nos protege. Então ele falou aqui, eu também sou sujeito à autoridade. Tem um soldado sobre mim. Ao meu poder. E digo que este vai e ele vai. E outro vem e ele vem. E ao meu servo, fazer isto e ele faz. Tá vendo, irmão? O Senhor está dizendo para você que Ele conhece a sua capacidade. Você é uma pessoa que tem intuito próprio, tem uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem capacidade de fazer, desfazer, tem autoridade aqui e ali. Mas o que o Senhor prestou atenção ali foi que ele rogou a compaixão pelo aquele simples servo que ajudava ele, que servia ele, cuidava dele. É isso que o Senhor prestou atenção. A mesma coisa é você. Eu sou uma pessoa de autoridade, tenho um nome dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus. Na minha família eu sou um pai de família autoritário, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu controlo isso, eu controlo aquilo. Mas eu estou rogando para o Senhor, porque eu não tenho a capacidade de fazer isso, mesmo com toda a autoridade, mesmo com o meu título, meu dinheiro. Só o Senhor pode fazer isso pelo aquele que eu amo, pelo aquele que me cuida, pelo aquele que me ajuda, pelo aquele que é meu irmão, pelo aquele que precisa de mim. Só o Senhor pode fazer isso. Mesmo eu ajudando, dando dinheiro, mesmo eu dando uma cesta básica, mas só o Senhor pode ajudar a minha família, só o Senhor pode reconhecer. Eu tenho um dinheiro para alimentar, eu tenho um remédio para dar para sarar, mas a única coisa que eu não tenho que a autoridade e nem nada, e nem temos, é que o Senhor cure a pessoas que eu amo, mas o Senhor pode. Se o Senhor falar para mim, eu vou lá, se o Senhor pode me dar essa bênção que eu mesmo vou chegar ali de joelho, vou tomar posse da autoridade que o Senhor me deu, vou rogar pela minha família, pela cura dela, como o Senhor dá pra gente. Quando a gente reconhece, pega um óleo ungido, pega um copo d'água, isso se chama autoridade, irmão, que a gente vai reconhecer o que o Senhor tá dando através daquele copo, um milagre, que a gente vai beber e vai representar o nosso familiar, as pessoas que a gente ama, aqueles que estão no mundo. Isso se chama, irmão, humildade, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Toda a honra e toda a glória para Ele. Louvado seja o Senhor todos os tempos. Então, como ele falou aqui, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, irmão. Glória a Deus, aleluia. É muito bom ouvir que o Senhor se maravilhou-se dele e da gente também. Quando a gente toma posse, autoridade para fazer o bem e rogar pelo irmão, ele vai falar assim: esse sim, eu estou alegre por ele. Porque você pegou aquele copo d'água, pegou esta palavra e chegou bem ali para o irmão, para aquela pessoa que precisa e falou: irmão, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor vai te dar a tua vida financeira, vai melhorar, o Senhor vai te libertar de todos os teus pecados, sai dessa vida. Eu através dessa palavra, eu tenho autoridade que o próprio Deus me deu para que eu venha curar e a libertar através dessa palavra e pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a sua vida que está aí agora. Essa se chama assim autoridade. Humildade
O Senhor precisa de pessoas que têm essa capacidade, irmão, de pegar e amar o seu próximo. O intuito aqui que o Senhor está dizendo é amar o seu próximo, desde o menor ao maior, e que diminua para que ele cresça. Então ele fala bem aqui. Ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: diga-vos que nem ainda Israel tem achado de tanta fé, tá vendo? Nem Israel nenhum. E ele era um centurião. Então tem coisas que só você vai fazer. Ninguém mais vai fazer. A sua fé só você tem. As maravilhas, o reconhecimento, a autoridade só você vai ter. Essa se chama fé. A autoridade, ela anda parceria com a fé. Se chama isso, irmão. Então você vai ter que pegar e ver, medir a sua fé. O quanto você crê na palavra de Deus e tem autoridade de pegar essa palavra e profetizar na sua própria vida. Falar, ó Senhor, tudo que está nessas promessas e maravilhas, o Senhor prometeu para mim e ela vai se cumprir na minha vida, porque eu tenho fé. Nem preciso o Senhor vir aqui do céu e me abençoar, não. Só do Senhor falar através desta palavra, eu já creio e sou liberto e sou salvo. Amém, irmão? É só isso. Eu tenho que crer. É isso que o Senhor precisa de você, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu ministério. Que através dessa palavra você pratique ela e você tenha autoridade e fé. Que o Senhor está lá de cima já mandando a bênção para você. Só falta você ter autoridade de filho, ter autoridade de servo, ter autoridade o cargo que você tem dentro da sua empresa, dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro aonde você anda, onde você pratica as suas coisas. É isso que Deus está falando. Eu tenho que me reconhecer quem sou eu. E quando o Senhor me der a palavra, e o Senhor deu a palavra para ele, né? O Senhor não deu a palavra para ele, basta que o Senhor fale, que vai lá, alguém vai lá, eu mando, alguém lá, leva a tua palavra e vai ser curado. Esse que eu tenho que crer também, basta o Senhor me reconhecer, basta o Senhor falar comigo hoje, como está falando agora, ó, o Senhor falou comigo através dessa palavra, agora eu vou usar esta palavra e vou curar minha família, meu irmão, vou me curar, vou melhorar as coisas dentro da minha casa, através dessa palavra, vou libertar o meu irmão do vício, da prostituição, vou libertar de uma enfermidade, porque eu creio nessa palavra. O Senhor já deu a palavra, irmão. Só basta você ter fé, autoridade e usar essa palavra na sua vida. Basta só isso, irmão. Você tem que crer que você tem autoridade nas coisas de Deus, porque Deus reconheceu primeiro a sua humildade. Reconheceu que você se diminuiu perante Ele. Reconheceu que sem nada, sem Deus você não é nada. Mesmo você tendo alguma coisa. Deus nos trata nós pelo todo por igual. Ó. Agora a diferença é na hora que você dá bons frutos e maus frutos. Então você tem que crer, irmão, nessa palavra. Ela é verdadeira, ela é eficaz. Sem ela você não vai a lugar nenhum. Essa se chama autoridade. A Bíblia se chama pura autoridade. Mas tem tantas promessas aqui, irmão. E você tem que pelo menos usar a metade, irmão, da sua vida. Até o Senhor já voltar. Ou até tudo. Mas não é só para você. É para o seu irmão que está precisando dessa palavra. É para o seu familiar. É para a sua igreja. É para aquelas pessoas que estão perdidas. Para os viúvos, para o órfão. Para aquelas pessoas que estão precisando na rua. E se chama para todos aqueles que o Senhor usar. E digo-os que nem ainda essa Israel tenham achado tanta fé. Se maravilhou, se voltando e disse à multidão. Digo-os que nem ainda Israel tenham achado essa fé. Essa fé foi única. A fé que você tem é única, é só sua. Ninguém vai tirar, ninguém vai ser. Nem você vai ser maior nem menor, mas vai ser sua. O Senhor vai reconhecer, vai se alegrar disso. E voltando para casa, eis que foram enviados, acharam o servo enfermo. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade. Acharam o servo enfermo, já estava bom. Só pela palavra, e ele confiou, lá o Senhor já curou. A mesma coisa você. Você está aí, você está vendo essa live aqui, você está lendo essa palavra, ouvindo essa palavra, só de você crer que tem um familiar doente, e você falar, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, Senhor, perante o Senhor, mas eu reconheço que através dessa palavra que o Senhor me colocou aqui hoje para assistir esse vídeo, o meu irmão, ou alguém que está perdido, que está salvo, vai ser curado. E num tempo, quando for lá ver, irmão, vai estar curado.
Eu tenho que crer, é sobrenatural as coisas de Deus, é sobrenatural. As coisas de Deus não é mundano, por isso que quando a gente pede algo de Deus, não vai acontecer no momento que a gente quer, porque é as coisas que acontecem no momento que a gente quer, as coisas do mundo, porque se você compra algo naquela hora, você faz algo que tá para você comer, vai estar acontecendo aqui mesmo, que você é físico, tá vendo ali. Mas quando é as coisas de Deus, nós não estamos vendo, então nós não sabemos por onde ela tá vindo, não sabe por onde ela vai. Então, tem que ter fé, tem que esperar. O próprio Deus esperou Jesus Cristo até o que ia acontecer, até o final da sua morte, porque ele não sabia qual era o plano de Deus. E nós também não sabemos. Então por que nós queremos adivinhar o nosso futuro? Quer dizer que se o que eu fizer agora eu vou guardar e meu futuro eu vou ser isso. Você não sabe de nada. O único futuro que a gente pode saber é que se a gente buscar Deus verdadeiramente e ser guiado por Ele dia por dia, como era no deserto, a gente vai encontrar a terra que mana leite e mel, que é Israel, que é a cidade santa, que é onde tem a árvore da vida, aonde tem o trono de Deus. É isso sim que nós vamos ter certeza. Isso nós pode ter certeza, mas do mundo a gente não tem certeza de nada. Nós não temos, irmão. Então, irmão, que essas palavras entrem dentro de você, que você pratique a palavra de Deus dias após dias. Essa é a importância. Você tem que ter a humildade de ler essa Bíblia dia por dia. Se você leu toda, parabéns. Se você não leu, continue lendo. E que você leu também, leia de novo, porque a palavra de Deus renova cada dia. Para uns é entendimento, renova. Outros para mim, igual o Senhor fala, cada dia eu vou praticando. As que eu já sei, não prego mais, porque o Senhor renova cada dia mais as palavras. E esse exato momento é para você que está assistindo. Então, tenha humildade de você reconhecer Deus sobre todas as coisas. Ser simples não quer dizer que você não seja ninguém. Você tem que ser simples, você tem que viver sua vida simples, acordar, tomar um café, dar glória a Deus. Eu já tenho a responsabilidade de ser um servo de Deus, então meu trabalho vai ser servo de Deus. Não servir o mundo. Que Deus mandar, eu vou sentar e vou fazer. Se Ele quer que eu ore, eu vou orar. E eu também vou orar. Se Ele quer que eu jejue, vou jejuar. Se Ele quer que eu leia essa palavra o dia todo, eu vou ler. Vai tocar no meu coração, eu vou ler. O meu interesse, eu vou ler. Se eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, irmão. Então, irmão, tira um tempo da sua vida. Vai para a casa de Deus. Sai de dentro de casa, irmão. Esse vírus já veio para nos controlar aqueles e nós que estão vendo a nossa fé para ficar dentro de casa, irmão. Por que as pessoas, só as igrejas que não pode lotar, irmão, e os lugares aí pode ter gente de todas as formas. Isso se chama para aquelas pessoas, o tempo está próximo para aqueles que querem Deus e tem que guardar a fé, irmão. Então você tem que enxergar o que está acontecendo, está muito natural, igual a gente está sempre comentando. Você vai de segunda a segunda, você vê as pessoas em festa, frequentando os bares, fazendo tudo, irmão, sem ter mais um interesse, um compromisso nem com a própria saúde, nem com as coisas de Deus, não é? E com as coisas de Deus é limitado, irmão, porque tudo que é fácil, irmão, vai fácil. Tem cuidado, irmão, vigia. Você tem que entender que tudo que vem fácil, vai fácil. Já é ditado, né, de hoje. Então se você tá no mundo ali feliz, alegre, pulando, dançando todo dia, segunda a segunda, terça a terça, algo tá errado, irmão. Algo tá errado, você tem que prestar atenção. Por causa disso tem alguma coisa oculta de ruim que pode acontecer. O Senhor está chegando dia após dia. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, irmão, como é que você vai falar o que para o Senhor Jesus Cristo quando Ele vir buscar você? Você tem a certeza que o Senhor Jesus Cristo vai vir qualquer hora dessa. Por que está adiando isso? Tenha a humildade de reconhecer, para Deus reconhecer você também. Só vai ao Pai aquele que Ele quer. Então, se você reconhecer a Deus, tenha humildade de querer as coisas de Deus, ver o interesse, Senhor, eu estou te pedindo. Eu quero ser o teu servo, eu quero ser batizado, eu não aguento mais viver essa vida de fofoca, de pecado, de prostituição, de festa, de droga. Eu quero te servir. O Senhor vai ver o interesse como viu neste homem. Então, irmão, que essas palavras venham ficar na sua vida. Você que assistiu, Deus nesse momento está revelando a palavra, que é o próprio Santo Espírito de Deus, porque eu mesmo pedi para que Deus me explicasse essa palavra. Porque às vezes o nosso querer não é a vontade de Deus. E eu espero que você reconheça Deus a partir de hoje, irmão. Reconheça que Deus é amor, misericórdia. A gente vive para Ele, não para a gente.
Ele já nos sustenta, nos guarda, livra a nossa família, porque quantos irmãos estão sofrendo? Você liga a televisão hoje, muitas pessoas estão morrendo dia após dia, irmão. Muitas pessoas sem a salvação, ninguém mais respeita a sua esposa, nem o seu marido, nem o pai, nem a mãe. Estão matando as pessoas hoje como se fosse nada, irmão. E as pessoas não estão pagando pelos seus crimes, porque está o fim do próximo. Aqueles que plantar a maldade, irmão, vão pagar, irmão, mas é da justiça de Deus. Vai chegar um tempo que a maldade ela vai se espalhar de uma forma que só o Senhor vai poder julgar. Nenhum tribunal deste mundo vai ter a capacidade, igual hoje está sendo no mundo todo, mano. Perdeu o controle. Então que essas palavrinhas sejam eficazes. Se você quiser ler na sua casa, é Lucas capítulo 7. Mano. Entendeu? A humildade desse homem de reconhecer a Deus, mesmo com toda a autoridade, mesmo cargo, mesmo todo o dinheiro que ele tinha. Ele era um homem rico, um homem de autoridade, um homem que mandava e desmandava, mas mesmo assim ele foi reconhecido, ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor, porque primeiro ele reconheceu a obra do Pai, como ele ajudava nos templos aí, para edificar, e amava a cidade que ele coisava. Assim é você, tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida, primeiro antes de tudo, aí depois rogar ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo que ele vai vir por ti. E eu creio que ele vai se maravilhar pelas suas obras, porque ele vai ver o seu coração primeiro. Ele viu o coração daquele homem primeiro, antes de tudo. É isso que faz a gente se aproximar de Deus, é ver o nosso coração, o nosso interesse em primeiro lugar, de querer amar Ele antes de fazer tudo aquilo que nos agrada a gente. Que às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus para agradar nós mesmos, não a Ele, irmão. Não a Ele. Quando você é um bom pai e um bom mãe, você quer que os seus filhos façam aquilo que você quer, porque é bom. Quando ele toma uma decisão que seja para o bem, você fica feliz. Você fala, meu filho, você não esperava que você tinha feito isso. Poxa, você foi lá, lavou uma louça, fez uma comida, você foi ali atrás de um trabalho, arrumou um trabalho, só você passou, eu não esperava, mas eu estou muito feliz e contente, porque aí se chama, agora quando você toma as coisas, atitude pelo mal, irmão, aí fica difícil, você decepciona com qualquer um, né, com o seu familiar, com seus filhos, com seus parentes. Porque às vezes você está dando aquele conselho falando e você não está confiando em você. É ruim quando as pessoas não confiam em você, na sua capacidade, na sua autoridade, né? Porque é isso que Deus sente assim também, que Ele tem autoridade, capacidade, sabedoria, para que quando você faça que Ele permite, não que você. Eu confio no Senhor Jesus Cristo e corro e faço a minha vontade. E eu sou servo de Deus, corro e faço e só sirvo a mim mesmo. Não adianta. Então, irmão, que essas palavras entre no seu coração. Eu agradeço aqueles que estão de todo o meu coração feliz por ter tirado o seu tempo aqui, como esse homem tirou o tempo dele para ir falar e pedir ajuda do Senhor. E eu fico muito feliz porque se chama humildade, se chama amor ao próximo. E aqueles que estão aqui também pelo amor ao próximo, pelo amor a mim, o amor a Jesus Cristo, que Ele abençoe. Eu vou fazer uma oração, irmão, que Ele venha abençoar o resto do seu dia, porque Ele já abençoou só de você estar vivo, mas venha abençoar o resto dos nossos dias para guardar nós à noite, porque o maligno ele não cessa. A gente não sabe qual é a hora e o dia que ele venha sobre a gente. Então eu quero fazer uma oração, que através dessa oração você levante suas mãos, feche os seus olhos, que ele venha, você tem autoridade nesse momento, como esse centurião teve, de ir lá, representar o seu familiar, o seu trabalho, os seus funcionários, que vem representar o teu ministério nesse exato momento, os teus filhos, os teus amigos, aquelas pessoas que estão precisando que você se compadece deste mundo, que estão sofrendo, aqueles familiares que agora, através dessa chuva, irmão, está acontecendo esses desastres, entendeu? E eu peço, irmão, que busque quanto achas, irmão, porque logo, logo, o Senhor voltará. Não tem mais interesse em nada neste mundo. Não que você não deixe de trabalhar, você não vai ter seus compromissos, sim, irmão, mas o pensamento tem que ser em Cristo toda hora, porque tudo quando Ele vir de resgatar, vai ficar a sua empresa, vai ficar o seu trabalho, o seu ministério, porque Ele que cuida, Ele levanta pessoas para tudo, irmão. Então, irmão, eu vou fazer uma oração, o Senhor venha te abençoar o dobro, que venha te dar força, que você seja humilde, compassivo, entenda, ouve a voz de Deus, não seja cabeça dura, tolo, arrogante, prepotente, que está essas palavras, irmão. Deus gosta do menor, Deus escolhe o menor. Deus escolhe o menor, Deus escolheu todos os menores entre os grandes, porque o menor ouve a voz de Deus, porque ele sabe o lugar dele. Agora os grandes querem sempre ser grande, irmão. Então você tem que ser sempre isso aqui, ó. Deus aqui, você tem que ser isso aqui, o menor.
E ele tem que mostrar para ele que ele te escolheu sempre um menor para fazer grande. Ele já é grande, ele não precisa de gente grande. Aqueles que é grande, ele não precisa de Deus. Ele mesmo faz o que ele quer. Toma a decisão da vida que ele quer. Então é isso que o Senhor está falando. Então, irmão, feche seus olhos, vamos orar. Eu vou rogar ao Pai, como esse centurião rogou a Jesus Cristo pelo seu servo, e eu vou rogar por essas pessoas que estão assistindo e pelos aqueles que vão assistir depois vão compartilhar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, irmão, que venha. Sempre eu fizer uma live, você não puder assistir, eu vou compartilhar no YouTube. É pregador Maximiliano Miranda, que o Senhor me levantou, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Sou um cooperador antes de tudo. Não estou aqui por cargo, não estou aqui por interesse. Sim, o único interesse é o Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que me tirou da profundeza do inferno, deste mundo do maligno, onde tem sofrimento, dor e tristeza e angústia, irmão. Então, o meu privilégio, o meu salário hoje, que eu quero receber de Jesus Cristo, é o meu galardão, e eu creio que você também quer. É isso que, para isso que nós viemos ser enviados. Então, se nós falamos, eu sou um servo de Deus, nós temos que se glorificar que nós viemos ser enviados dele, de passagem. Então, irmão, essa palavra é em Lucas capítulo 7. Eu vou rogar ao Senhor, pedir misericórdia para a gente no dia de hoje, que ele venha receber esse entendimento, essa palavra, mesmo. Feche seus olhos, irmão. Eleva os seus olhos ao monte, que lá vem o meu socorro. Então você tem que focar, deixa o que você está fazendo nesse exato momento, pense em Deus, imagine o trono do Senhor Jesus Cristo, você observa os milagres deles, maravilha, irmão, deixe tudo de lado. Aquele que puder, irmão, tiver no lugar se ajoelhar, porque perante o rei a gente sempre vai ter que se curvar. Todos nós temos tempo. Vê hoje as pessoas quando chegam na autoridade ali, lugares de fama, como ali em todos os lugares aí, tem gente que até se ajoelha, porque vê que venera aquela pessoa. Então você puder ser humilde e você reconhecer, ajoelhar, mas se você não puder, não tiver lugar que não puder, mas na sua casa, irmão, sempre tenha a humildade de reconhecer, o Senhor é rei, e o rei quer veneração, e o próprio Deus também, porque a gente vai se curvar todos os joelhos. Então a gente começando a curvar agora não vai ter dificuldade nem insatisfação de se ajoelhar perante ele ao céu. Amém, irmão? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, se o Senhor me disser, meu Pai, o que eu tenho que fazer neste exato momento através desta minha mão, eu creio e tomo autoridade de filho, como teu servo, primeiramente, reconhecendo que o Senhor está aqui neste momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu peço e compadeço e rogo pelos que estão doentes nesse exato momento. Se o Senhor falar como falou esta palavra, eu creio e profetizo que na vida deles já estão curados, já estão libertos e já estão com a sua mente e seu coração aquebrantado, meu Pai. Eu tenho certeza, eu profetizo, o Senhor me deu autoridade de filho. E se o Senhor me dizer que eu fico. Então, que eu peço que o Senhor venha abençoar eles no trabalho, no seu ministério, dentro do seu coração, a toda a sua família seja liberta através desta oração, que eles venham se converter mais e mais ao teu nome, meu Pai, ao teu servo, que venham amar o seu próximo, buscar compadecer daqueles que precisam. Irmão, vai na vida deles, todos aqueles que nós amamos, nossa família, que nós cuidamos daquele, vai também, Senhor, aqueles que nos fizeram mal, que a gente roga, que a gente venha orar e pedir pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que venham se converter à tua palavra, Senhor, porque nós não somos dignos, mas o Senhor nos faz digno e autoridade de ser filho. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as bênçãos, a cura seja liberada, e liberada a partir de agora para aqueles que estão precisando e para aqueles que necessitam, meu Pai. Vai naqueles familiares que onde estão passando pelas enchentes, pelos coronavírus, que estão no presídio, que tem o teu chamado, que estão nos hospitais, meu Pai. Aqueles que estão na África, no Oriente Médio, tudo aqueles que estão pregando a tua palavra debaixo de sofrimento, opressão e dor. Dê forças para ele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Então fique com Deus. Que puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. Que você indicar alguém para seguir esse Instagram e o canal da igreja e o canal lá do YouTube. Você faça isso, que você será um cooperador e você amará o seu próximo. Indique, irmão, para que quando eu fizer uma live, eu sempre estarei avisando para você assistir, porque o Senhor está sempre falando com a gente. Não importa o tempo, se está chovendo ou não está. O Senhor está mantendo a obra do Senhor de todas as formas. Então, irmão, fique com Deus, uma santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus te ama, irmão, e eu também amo vocês, porque ele nos amou primeiro, e esse amor flui em mim e fluirá em você. Então, aquele que às vezes nós não recebemos, te amo, mas nesse exato momento o Senhor te ama e eu também amo você, irmão, pela paixão e a compaixão de Cristo. Amém? Tenha uma boa noite, uma boa tarde. Fique com Deus. Amém.